Olá, você vai assistir mais uma aula de probabilidade estatística do seu curso. Agora veremos a aula 11, que contém a continuação da última aula, onde falávamos de estimadores. O livro continua essencialmente a primeira referência, embora tenha alguns elementos da segunda referência que você já conhece sobre biblioteca. Muito bem. O assunto é inferência estatística ainda, a parte 2, onde nos aprofundaremos mais sobre como é que você faz estimativas dos seus dados, ou seja, quando você tem uma amostra de uma população, avaliar o quanto valiosa é aquela informação, o quanto válida também é aquela informação. Novamente, vamos centrar um pouquinho. Inferência estatística é um conjunto de técnicas que objetiva estudar uma população através das evidências fornecidas por uma amostra. Muito bem? Centrou nisso? Vamos continuar. Os estimadores são funções de variáveis aleatórias. Portanto, elas são variáveis aleatórias também. Mas, qual a distribuição de probabilidade dos estimadores? Vamos lá. Vou começar por um exemplo só para variar, e é um exemplo bem simples. É uma moeda equilibrada que vai ser lançada 3 vezes. E aí, se sai cara, você ganha 1 ponto. Se sai coroa, você perde 1 ponto. Assim, a variável x aleatória vai tomar os valores 1 e menos 1, e com probabilidades iguais. E vão determinar qual é a função de probabilidade para o caso dos estimadores média amostral e variância amostral. Bom, tem essa tabela aí. Então, pegamos cada caso possível de lançamento e tabelamos. Com isso, eu sei que todos são equiprováveis, então a probabilidade de acontecer qualquer uma delas é de 1/8. Da mesma forma, nós temos a média amostral e também a variância amostral. Vamos dar uma olhada em como é que isso foi calculado. Observe só, aqui eu tenho um resumo do cálculo, que eu posso obter diretamente, sem precisar fazer um cálculo sequer, porque eu sei o seguinte: se os valores possíveis são menos 1 e 1, qual é a média? É 0. E como a amplitude da informação, ou seja, a variância, é 1, portanto, temos um resultado direto, sem precisar fazer um cálculo sequer. Mas fazendo o cálculo, nós pegamos o exemplo aqui de um estado, de um vetor amostral, menos 1, 1, 1. E, pela definição do que é a média amostral, nós calculamos um observável dessa média, para esse caso. No caso, menos 1/3 e 4/3 para a variância amostral. Bom, agora nós podemos construir a distribuição desses valores, desses estimadores, para ser mais exato. Novamente, o que você faz? Vá na tabela e conte cada caso. E pronto. Nós temos essa tabela aqui. Os casos menos 1/3 e 1/3 tem 3/8 de probabilidade, enquanto os casos menos 1 e 1 tem 1/8 cada um. Da mesma maneira, olhando para a tabela, nós conseguimos a distribuição para o caso do estimador S2. Bom, a partir daí nós podemos calcular quais são os valores esperados para cada um desses estimadores, para a média amostral e para a variância amostral. E obtemos isso, que é 0 e 1, que não é nada espantoso, era o que a gente devia obter mesmo. Ora, observe então algo muito importante. Nós temos que o valor esperado da média amostral é igual ao valor da média, enquanto o valor esperado da variância amostral é igual à variância. Ou seja, está dizendo que ambos os estimadores não são viciados. Tá? Mas observe que esse caso aí foi muito fácil. Eu tinha exatamente cada um dos eventos, sabia exatamente o que podia acontecer, podia tabelar isso numa boa. Bom, nem sempre é assim. Vamos lá. No caso aí, observe que se por acaso x não fosse discreto, se, por exemplo, a distribuição uniforme, ou seja, contínua, o que aconteceria? Os valores estariam entre menos 1 e 1, e como é que eu ia numerar isso? É não enumerável por definição. Ora, então, observe que determinar qual é a distribuição de probabilidade de estimadores de uma maneira geral nem sempre é fácil.
Vamos pegar um caso extremamente importante, que vocês vão ver é mais importante do que aparenta ser, que é o caso de distribuição normal. Então, observe, vamos pegar o caso em que eu tenho uma amostra x1, x2, x3, esse é o vetor amostral, e eles são elementos aleatórios, identicamente distribuídos com a média μ e a variância σ2. Ora, acontece que um dado que nós vimos anteriormente, na aula anterior, né, qualquer combinação linear de amostras com distribuição normal também é normal, né, que é representado por esse somatório que está aí. Bom, com esses dados podemos obter a distribuição média amostral para a distribuição normal, se tomamos como somatório o valor 1 sobre n, dando equiprobabilidade de acontecer todos os estados. E apenas usando as propriedades de esperança e variância, nós conseguimos achar uma coisa interessante, né? Que a média da variável x se identifica com a média, enquanto a variância dessa variável também é sigma, ou seja, é a variância normal sobre n, que é o número de amostras. Olha, isso é uma coisa muito importante, observem só. Isso quer dizer o quê? Uma coleção de variáveis aleatórias, independentes com a mesma distribuição de probabilidade, dada por um modelo normal com média e variância μ e σ2, temos que a média amostral também é uma distribuição normal. Só a média é a mesma que do caso de variável aleatória, mas a variância é σ2 sobre n. Ou seja, tomando o resultado anterior, podemos concluir que à medida que a amostra cresce, a probabilidade da média amostral estar na vizinhança da média da população torna-se maior, porque a variância vai diminuindo com o crescimento de n. Muito bem. Vamos mais um exemplo para sentir o que quer dizer isso. Nesse caso, eu peguei uma amostra independente de tamanho n, de uma variável de distribuição normal de média 10 e variância 16, ou seja, n, 10, 16 pela notação mais convencional. A questão é, como se comporta a média amostral com n? Olha, a variável aleatória x tem distribuição então quanto? 10, 16 sobre n, já que é sigma sobre n. Daí eu chego à conclusão de que, o quê? Bom, para melhor enxergar isso, eu fiz aqui um gráfico que vai variando n para valores 10, 30, 50 e 100. E vamos ver o que o gráfico nos diz. Como vocês podem perceber, nós temos aí uma distribuição normal, só que à medida que crescemos com n, a média sempre continua a mesma, mas a variância diminui, ou seja, eu cada vez mais enquadro qual é a média com crescimento de n. Bom, vamos a mais um exemplo. Nesse caso, uma fábrica tem um lote de 1000 peças. O que ele vai ver se por acaso ele vai usar essas peças ou não. E o critério é o seguinte: vão ser pegas uma amostra de 10 peças e essas têm que estar entre 5 e 10 centímetros de comprimento. Bom, acontece que se sabe que o comprimento dessas peças é uma variável aleatória com distribuição normal. A média é 7,5 e a variância é 20 centímetros. Ok? Então a questão é, aceitamos esse lote ou não? Novamente eu vou definir xi como o comprimento da iésima peça retirada como amostra, e I vai variar de 1 a 10, são 10 amostras. Temos a medida das peças, a média das medidas das peças retiradas, representada por x barra. E também vai ter o quê? Distribuição normal de 7,5 centímetros e variância de 20 sobre 10, que é igual a 2 centímetros quadrados. Assim, qual é a probabilidade? É simplesmente substituir na fórmula diretamente, né? A probabilidade de estar entre 5 e 10, que é a média amostral, onde eu pego, faço o quê? Eu faço aquela transformação para trabalhar com a tabela normal com média 0 e variância 1. E ao final dos cálculos, eu chego à conclusão que a probabilidade é de 92% de acertos de peças. Bom, o que acontece? Acontece que a maioria das vezes a gente não tem ideia da distribuição da amostra. Nesse caso aqui, especifiquei que é normal. Mas, e quando a gente não tiver ideia de qual é a distribuição, o que a gente pode fazer? Bom, o que acontece, que é interessante,
é que para um tamanho de amostra suficientemente grande, a distribuição de probabilidade média amostral pode se aproximar da distribuição normal. Bom, disse isso, mas isso não é apenas uma coisa a ser dita, é um teorema. Esse é o teorema central do limite. E vamos lá à definição dele. Suponha uma amostra aleatória simples de tamanho n, retirada de uma população de média e variância μ, sigma 2, respectivamente, sem que se especifique o modelo da variável aleatória. Isso é importante. Representando essa amostra por x1, x2, xn e denotando sua média por x barra, nós temos essa expressão aí para z, onde z está justamente no modelo normal com média 0 e variância 1. Difícil de digerir? Vamos tentar traduzir isso um pouquinho melhor. O que ele fala é o seguinte: esse teorema garante que se você tiver n suficientemente grande, tá, a distribuição da média amostral, devidamente padronizada, se comporta como modelo normal com média 0 e variância 1. Melhorou? Pois é, vamos continuar isso. Com isso acontece o seguinte: nós podemos estudar probabilisticamente a média amostral usando a distribuição normal, seja lá qual for a distribuição da variável aleatória. E interessante é que, como a gente vai ver alguns exemplos, trabalhando com n por volta de 30, eu já consigo resultados bem bons. Nós não vamos demonstrar o teorema aqui, tá? Ele é excessivamente técnico e ficaria totalmente fora do contexto do curso. O que nós vamos fazer é uma sugestão. Observe só, afinal de contas, como vocês são do curso de Tecnologia e Sistemas de Computação, vocês podiam fazer um trabalho muito interessante, não só de probabilidade, como de computação. E é o seguinte: faça uma simulação, tá, de coleta de amostras de um modelo qualquer. Depois, repita essa coleta em um número grande de vezes. Calcule as médias amostrais e crie um histograma com esses valores. Depois disso, varie o tamanho da amostra. Varie o modelo e compare os gráficos obtidos. Aqui eu vou fazer uma amostra de 3 casos que no livro aparece 4. Aqui eu peguei o quê? O modelo exponencial e o modelo uniforme. Observe que o modelo exponencial, a definição de média dele, ele não é simétrico e tem outras coisas mais. Mesmo assim, à medida que eu aumentar amostras de 10 para 30 para 50, à medida disso vai crescendo n e vai se ajustando justamente à distribuição normal. A mesma coisa acontece se você está trabalhando com distribuição uniforme. Observe que ela começa bem fora do esquema normal, mas vai se enquadrando à medida que eu cresço o número de amostras. Para finalizar, eu, claro, peguei o modelo binomial, que tem uma... Vamos a um exemplo para esclarecer um pouco esse assunto. Tem uma variável aleatória x que toma os valores 3, 6 e 8 com probabilidade 0,4, 0,3, 0,3 respectivamente. Vou fazer um sorteio de 40 amostras e vou tentar tirar alguma coisa daí. Detalhe, eu não sei qual a distribuição de x. Vou fazer o que então? Pego a informação que a média desses valores é 5,4, que a variância é 4,44. E vou apostar, entre aspas, no teorema central do limite. Baseado nisso, é só calcular diretamente, né? É a probabilidade. Aqui eu vou calcular do valor de x, da média amostral, ser maior do que 5. Novamente eu faço aquela redução para n01 e faço o cálculo. E chego à conclusão que tem 88% de probabilidade dos valores serem maiores do que 5. Vamos a mais um exemplo. Numa certa cidade, a duração das ligações telefônicas segue o modelo exponencial com o parâmetro 1/3, ou seja, o alfa é igual a 1/3. Observando uma amostra de 50 chamadas, qual a probabilidade delas, em média, não ultrapassar 4 minutos? Muito bem. Recordando o modelo exponencial, nós sabemos que a média é igual a 1 sobre alfa, o parâmetro, e a variância é 1 sobre alfa 2. Para o valor de alfa que nós temos aqui, que é 1/3, nós obtemos que a média é 3 e a variância é 9.
Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor que essa amostra é suficientemente grande para usarmos o teorema central do limite. Nesse caso, nós vamos querer saber a probabilidade da média amostral ser menor do que 4. Novamente, fazemos aquela transformação para N01 e calculamos que 99% é a probabilidade disso acontecer. Detalhe, observe que já foi dito em outra aula, nas distribuições contínuas, que a distribuição de Erlang foi primeiramente usada justamente para avaliar as ligações telefônicas. Então você poderia usar também essa distribuição. Só que para aí você precisaria estimar um outro parâmetro, da mesma maneira que aqui nós estimamos o parâmetro alfa, que é igual a 1/3. Verifique isso na referência 2, onde fala sobre a distribuição de Erlang. Muito bem. Vamos agora ver a distribuição de proporção amostral. Vocês já viram isso, vamos entrar em um pouquinho mais de detalhes. A definição é essa, né? Número de indivíduos na amostra com dada característica dividido pelo número de amostras, de valores da amostra. Bom, agora aqui nós trabalharemos da seguinte maneira, né? O iésimo indivíduo tem a variável aleatória yi, tal que essa vale 1, se essa tem essa característica, e 0 caso não a tenha. Podemos escrever então a proporção amostral dessa maneira que nós já estamos habituados. Muito bem, daí tem um resultado direto e fácil de obter, que a proporção amostral é a média das variáveis aleatórias convenientemente definidas. Bom, com a proporção de indivíduos com a característica na população escrita como P, e o que os indivíduos foram selecionados aleatoriamente, temos que Y até YM, eles formam uma sequência de variáveis aleatórias independentes, com distribuição de Bernoulli, como nós vimos e já comentamos anteriormente. Então, é um cálculo direto, é consequência direta dessa distribuição de Bernoulli. Nós temos que a esperança de YI é P, e a variância é P vezes 1 menos P. Ora, daí, usando as propriedades da esperança, podemos calcular qual a esperança de P chapéu e a variância também. E chegamos à conclusão que é o quê? A próprio P. E que a variância é P 1 menos P sobre N. Ora, isso caracteriza que o nosso operador, melhor dizendo, o nosso estimador, não é viciado e é consistência com P. Vamos a mais um exemplo. Eu tenho um lote de peças onde 40% estão fora de especificação. A questão é a seguinte, eu vou tirar uma amostra de 30 peças daí. E quero saber se eu vou achar mais do que 50% das peças com problemas. Bom, observe que ele se encaixa perfeitamente no modelo binomial. E, é claro, no caso, aproximadamente no modelo normal. Então, vamos usar esse exemplo justamente para avaliar essa questão da aproximação entre o binomial e o normal numericamente. Com isso, nós vamos fazer o seguinte. Observe que o modelo binomial, eu chamei essa amostra de W, nós temos 30 peças a amostra e nós temos 40% desse lote com problemas. Então, pelo modelo normal, eu vou aproximar pela normal de o quê? Parâmetro 0,4 e, como nesse caso estou trabalhando com a proporção amostral, vai ser P, que é 0,4, vezes 1 menos P, sobre 30, que é o número de peças. Observe que o cálculo do modelo binomial, ele é bem mais complexo que no caso do teorema central do limite, que é só ver na tabela. Vamos aos números. Aqui, depois de um certo cálculo, nós chegamos à conclusão que essa probabilidade é de 82% e meio, calculado pelo modelo binomial, que é mais exato para a situação. Fazendo o mesmo procedimento, ou melhor dizendo, o equivalente para o modelo normal, nós vimos que a probabilidade que a gente encontra é de 0,86, ou seja, 86%, um pouco mais de 86%. Ora, observe que, pela quantidade de amostras, o resultado está muito bom. Entre 82% e 86%, a diferença é apenas 4%. Muito bem. Até agora, os estimadores fornecem um único valor numérico para o parâmetro de interesse, né? São chamados, por isso, estimadores pontuais. Agora, a questão é a seguinte, qual a medida de precisão que eu tenho desses valores? Para isso, a gente vai trabalhar com um conceito diferente, que é intervalo de confiança.
Vamos lá, vamos tentar definir o que é isso. No caso aqui, temos um intervalo de confiança para a média de uma população, que é considerada normal, da qual conhecemos a média e a variância, μ e σ2. Ainda vamos supor que temos a amostra de tamanho n, dado por x1 até xn. Já vimos que a média amostral tem uma distribuição normal, com média e variância μ e σ2 sobre n. E assim, temos que essa expressão para o valor de z, que está dentro da distribuição normal, com média 0 e variância 1. Agora, qual o intervalo de confiança desse valor? O quanto podemos confiar nesse valor? É que é a questão. Bom, nesse caso eu vou introduzir uma variável chamada gama, que vai estar contida no intervalo 0 e 1, excluindo 0 e 1. Nisso, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar achar um valor de z tal que a probabilidade de z estar nessa faixa seja igual a gama, ou seja, a gama vai trabalhar com a probabilidade também. Olha, o índice z, subíndice gama sobre 2, ele apresenta o valor de gama dividido por 2, por uma vez que o valor deve ser igualmente distribuído em torno da média. Ou, mais fácil de entender no gráfico, assim. Né? Nós temos aí a média e temos essa faixa cinza, marcando justamente esse intervalo z, menos z gama sobre 2, mais z gama sobre 2, tomando como referência a média 0. Ok? Lembre-se que é sempre a distribuição normal centrada em 0 e com variância 1. Bom, como é que eu obtenho esse valor? É muito simples. Eu vou para a tabela normal padrão, verifico o valor de gama sobre 2 na tabela, e daí vou para a margem e verifico quanto é que é z gama sobre 2. Ora, feito isso, eu tenho que z está contido nesse intervalo menos z gama sobre 2, z gama sobre 2. E já que esse z é justamente aquele z calculado para fazer a normatização, eu coloquei explicitamente o valor aí. Daí eu posso reescrever isso de tal forma que eu consigo achar onde a média se encontra em relação a esse valor normatizado. Bom, mexendo um pouquinho mais, eu obtenho esse resultado e, finalmente, a definição de qual é o intervalo de confiança, que tem como os parâmetros a média e gama. Muito bom. Legal, bonito, temos a fórmula e, novamente, como é que eu vou me entender com isso? Vamos lá? Primeiro, vamos constatar os fatos. Envolve x barra, que é uma variável aleatória, tá? Já que ela é a média amostral. A probabilidade desse intervalo conter μ é dada por gama. E ao coletar a amostra, a média amostral torna-se o que? A média amostral observável. E conhecidos os valores de sigma, n e z gama sobre 2, o intervalo passa a ser numérico. Tá, isso é a constatação. Vamos agora interpretar esse resultado. Então, se obtivermos várias amostras de mesmo tamanho e, para cada uma delas, calcularmos os correspondentes intervalos de confiança com o coeficiente de confiança gama, esperamos que a proporção de intervalos que contém o valor μ seja igual a gama. Observe que aqui, para dar consistência, você não pode pegar apenas uma única amostra, você deveria pegar várias. Mas muitas vezes você tenha uma, no máximo 2 ou 3. E em muitas situações não muito complexas, isso é suficiente. Vamos então agora a um caso, um exemplo sobre esse ponto. Né? Vamos pegar aqui uma situação em que temos o comprimento de jacarés adultos, tá, numa determinada raça, numa determinada região. E supõe-se que o modelo seguido é o normal. A média é μ, desconhecida, e a variância igual a 0,01 metros quadrados. Ou seja, a amostra é dada em metros. É recolhida uma amostra de 10 animais que deu média 1,69. O que nós vamos fazer é estimar gama. Tá? Vamos achar um valor para gama. Ora, a probabilidade de x barra é normal com média μ e variância σ2 igual a 0,01 sobre 10. Lembre-se que é sempre essa, σ2 sobre n, a variância amostral. Daí, nós vamos pegar e trabalhar com o intervalo de confiança para μ e com o coeficiente gama. Nesse caso, eu vou escolher como gama
0,95 ou 95%. Verificando na tabela, nós achamos para Z gama 2, 1,96. Então vamos aos cálculos. Com os valores de gama estabelecidos, nós calculamos e chegamos à conclusão que o intervalo é esse, 1,63, 1,75. Vamos tentar interpretar o que isso quer dizer. Primeiro, significa o seguinte: ao construirmos 100 intervalos, 95 contaria a verdadeira média. Esse é o significado de gama. Segundo, observe que a verdadeira média estaria com esse intervalo de confiança apenas com a diferença de 12 centímetros, que é relativamente pequena em relação às medidas que foram tomadas. O que eu quero chamar a atenção aqui é que qualquer desses modelos são uma aproximação do mundo real. Eles não seguem rigidamente o mundo real. Um caso assim, folclórico, que a gente pode expressar é o seguinte: há uma probabilidade, segundo a normal, de você encontrar um jacaré de 1 quilômetro. Mas você sabe que isso não existe. Então, não se pode levar a ferro e fogo os resultados que surgem quando se faz uma avaliação estatística. Muito bem. Observe que outra definição é amplitude de confiança, que é justamente o tamanho desse intervalo que eu estabeleço. E o cálculo é muito simples, é um cálculo direto. E o que nós vemos aí? Que a expressão depende, da confiança gama, do desvio padrão sigma e do tamanho da amostra n. Logo, à medida que aumentamos a confiança, o valor de z gama 2 fica maior e a amplitude de intervalo aumenta, pois com intervalos maiores temos maior probabilidade de incluirmos a verdadeira média. Se alarga e contém cada vez valores mais prováveis da média. Mas isso tem um problema. Mas observe então o quê? Que à medida que aumentamos o número de amostras, diminui o intervalo, aumentando assim a probabilidade de termos um valor mais próximo da média verdadeira. Então a grande jogada é aumentar o número de amostras. Vamos lá. Nesse caso aqui, vamos justamente trabalhar em cima do número de amostras. Temos aqui um caso de uma bateria de uma certa marca que se quer determinar a vida média dela. Baseado em estudos de outros fabricantes, sabe-se que a média é de 4,5 meses e que o modelo é normal. Além disso, o que se quer então? Qual o tamanho da amostra para que nós podemos ter a confiança de 90% que a vida média das baterias será de 3 meses? Então aqui nós vamos procurar justamente o tamanho da amostra. Bom, uso direto da fórmula. Eu pego a expressão, igualo ela a 3, que é justamente o que eu quero determinar. Mexendo um pouquinho, vamos usar essa fórmula aqui para obter o valor de m. E usando gama igual a 0,9, ou seja, 90% de confiança, obtemos o valor 4,92, que é claro, vamos aproximar para 5. Você não pode fazer um número de amostra fracionário. É 1, 2, 3, não tem pelo meio. Ora, isso é raiz de n. Logo, o tamanho da amostra deverá ser de 25. Senão você não vai conseguir essa precisão. Na verdade, por a gente ter arredondado para cima, a gente vai conseguir um resultado um pouquinho melhor do que esperado. Vamos a mais um exemplo que aí eu acho que vocês vão gostar, que é da área de vocês. Nesse caso, é um provedor de acesso à internet que está monitorando a duração de tempo das suas conexões. O que ele quer é avaliar a necessidade de expansão. O que ele faz? Ele não conhece a média nem a distribuição de probabilidade, mas o desvio padrão por analogia a outros serviços é de raiz de 50 minutos. É colhida uma amostra de 500 conexões e obtém valor médio de 25. A questão é, qual a verdadeira média com confiança de 92%? Bom, novamente, não sabemos a distribuição, não se conhece a média, vamos usar o teorema central do limite. Bom, 500 é um número bem razoável, nós já vimos que com 30 a gente já conseguia valores bons. E aí é cálculo direto, não tem o que fazer. E chegamos à conclusão que a amplitude é de apenas 1,1. Então, conseguimos um resultado muito bom
avaliando a questão da média, né? A média deve estar contida entre 24,45 e 25,55. Vamos ao experimento um pouco mais complexo. Pretende estimar a proporção de cura dada por um medicamento. A amostra é de 200 pacientes e o que se pretende é que 160 sejam curados. Bom, a questão é, a partir do experimento, qual a proporção que deve ser esperada para a população como um todo? Direto. A estimativa pontual para P é 160 sobre 200, 0,8, 80%. Ora, acontece que não temos indício de distribuição da proporção pontual e a partir daí vamos de novo usar quem? O teorema central do limite, que está salvando a gente nessas situações estranhas, mas bem reais. Muito bem. Então a aproximação vai ser essa, como já vimos, e aí nós vamos estabelecer um intervalo de confiança de 95%. Bom, observe só, consulte a tabela, você vai achar o valor 1,96. Aí é sair calculando. E observem que a gente consegue montar, mas tem algo de errado. Como é que eu vou estimar P? Né? P é desconhecido e ficamos com um cálculo que é impossível. Temos que fazer um pouco mais de hipótese para tentar avaliar o que está acontecendo. Vamos lá. Primeira hipótese é substituir P1 menos P por P observado vezes 1 menos P observado, ou seja, criar uma equivalência entre P e P observado. Com isso, vamos substituir P e podemos chegar a um cálculo. E temos que o intervalo de confiança, que eu chamei de intervalo de confiança 1, está entre 0,745 e 0,855, ou seja, entre 74,5% e 85,5% de acontecer o que se espera. Bom, mas acontece que essa não é a única abordagem possível. Uma outra abordagem é a seguinte: a gente observar que o valor máximo para P vezes 1 menos P é 1/4. Ora, com isso, nós podemos substituir esse valor e obtemos um outro intervalo, que eu chamei de intervalo 2, que está entre 0,731 e 0,869. E observe que, nesse caso, a amplitude é maior que no caso anterior. Bom, como é que vamos interpretar esses valores? IC1 é usualmente denominada abordagem otimista. Parte da crença que a estimativa de P é próximo o suficiente da realidade para termos também uma boa aproximação para a variância. Essa é a questão. IC2 é chamada abordagem conservativa, porque preferimos substituir a variância por um valor claramente superior ao real. Nós estamos trabalhando com o valor máximo. Assim estaremos assegurando que o coeficiente de segurança seja no mínimo este. Então nós estamos trabalhando um pelo mais e outro pelo menos. Ora, continuamos nessa? Lembrando que a variância de um estimador é a medida de sua precisão, nós vemos por que C2 é conservativo e tem uma amplitude maior. Nós trabalhamos justamente com a variância maior. O que temos com isso? Temos menor precisão no nosso cálculo, mas em compensação temos maior segurança que o valor que nós estamos procurando é exatamente dentro daquele intervalo, ou melhor, colocado dentro daquele intervalo. Bom, com isso, nós terminamos a aula de inferência estatística. Vocês vão ver depois um resumo de todos esses valores que a gente calculou e as fórmulas também. E vamos, na próxima aula, trabalhar com inferência estatística, mas agora trabalhando sobre hipóteses, que é isso que começamos a fazer nessa aula.